Hello everyone! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos continuar estudando os tempos perfeitos, né? Vamos ver diversos exemplos. Aqui está planejado para a gente ver presente perfeito contínuo, tá? Algumas comparações com o presente perfeito comum, dentre outros, tá? Let's get going. Vamos começar? Eu separei alguns exemplos para a gente poder conversar hoje, tá? Não sei se vai dar tempo da gente ver todos, mas a gente vai vendo aos pouquinhos. Alright. Então vamos primeiro. Aqui, ó, este primeiro exemplo, qual é o tempo verbal que vocês estão vendo aqui? A gente está vendo o quê? É o presente perfeito contínuo, tá? Porque você vai ver que tem o verbo have, tenho o verbo been e tem o verbo principal acrescido de ing. Então, este aqui, ó, é o presente perfeito contínuo. Quando que eu uso o presente perfeito contínuo? Vamos ver esse exemplo, né? Vamos traduzir, né? Vamos lê-lo e traduzi-lo. I've been learning English since January. O que está dizendo? Eu venho aprendendo inglês desde janeiro. Seria uma tradução assim, né? Mas na prática, eu estou querendo dizer que eu estudo inglês desde janeiro. Eu estou estudando inglês desde janeiro. Então, é uma ação contínua, tá? Que começa no passado, né? Porque é desde janeiro. Aqui, ó. Since January. Since é desde em inglês, né? E January, janeiro. Então, desde janeiro. Então, assim, ele remete a uma situação no passado e continua até hoje. Porque se eu falo I've been learning English since January, quer dizer que eu comecei a estudar e estou aprendendo inglês desde o mês de janeiro, tá? Então é isso. É um tempo perfeito por quê? Tempos perfeitos, gente, são tempos perfeitos. Tempo perfeito é um tempo que contém o verbo have, uma característica é ter o verbo have, e ter verbos no particípio, tá? No past participle. E temos diversos tempos perfeitos. Aqui é o presente perfeito contínuo. Por que ele é contínuo? Porque eu tenho um verbo acrescido de ing. O que é ing? Ing, neste caso, seria o gerúndio, tá? I've been learning. Eu estou aprendendo inglês, ou eu venho aprendendo, ou eu aprendo inglês desde janeiro. Então, learn é o verbo aprender. Learn, tá? Learn, o verbo aprender. Quando eu acrescento ing, eu dou uma ideia de continuidade, algo que está acontecendo continuamente. Nem toda palavra, eu já falei isso em vários vídeos, mas sempre é bom reforçar. Nem toda palavra que termina com ing é o verbo contínuo, ou seja, é uma ação no gerúndio. Mas, neste caso, pode ser, né, que seria o equivalente ao nosso NDO, o ING. Então, para um tempo verbal ser contínuo, ele tem que ter ING. Tá? Então, tempo contínuo, ele dá uma ideia de continuidade, uma ação que está acontecendo. Alright? I've been. O que é esse I've? I've aqui é o quê? I have. Certo? A conjugação do verbo have se dá da seguinte forma. Eu vou usar have para I, para you, para we e para they, né? Eu, você ou vocês, né? Pode ser you singular ou plural. We, nós e they, eles ou elas, tá? Então eu vou usar have.
Quando eu tiver he, she ou it, eu vou usar has, tá? Ele vai seguir a mesma regra, gente, a mesma lógica do tempo presente. Porque aqui é um tempo presente, né, gente? É presente perfeito contínuo. Não deixa de ser um tempo presente por conta disso. Então, se aqui fosse he, eu teria que conjugar de uma forma diferente. Eu teria que colocar he's been learning, tá? Eu teria que colocar aqui, né, utilizando a mesma forma abreviada, né? Porque esse his seria o equivalente a he has, não seria o he is, tá? Neste caso é he has. Quando que eu vou saber que his é he has e não he is? Quando eu tiver, olha, his, o que vem depois? Been. O que é been? Been é um verbo no particípio, é o verbo to be no particípio. Então, tempos verbais no particípio são presentes, são tempos perfeitos. Pode ser presente perfeito, pode ser passado perfeito. Aqui é presente perfeito. Porque o verbo have, que está nessa estrutura, ele está no presente. Have. Ou has, né, gente? Eu posso usar have ou has. O been é o particípio do verbo to be, certo? O verbo to be, no presente, ele é am, pode ser is ou pode ser are, a depender do sujeito, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. No passado simples, eu tenho was ou were. E no particípio, eu tenho been, certo? Então, o particípio é a terceira coluna de conjugação dos verbos. O que eu falo que é a terceira coluna? Que vocês vão encontrar em qualquer gramática, vai ter uma página que vai ter os verbos. A primeira coluna é o presente ou é o infinitivo do verbo. A segunda coluna é o verbo conjugado no passado, passado simples, né? Past simple. E a terceira coluna é o verbo no particípio, past participle, tá? Então, ele é um tempo perfeito e ele está no presente. Ele está no presente perfeito. Presente porque eu tenho o verbo have ou has, certo? Ele está conjugado no presente. Porque se fosse no passado, seria had. Então, é o tempo presente. Eu tenho o verbo to be no particípio. Então, ele é um tempo perfeito, porque ele tem essas características. No tempo perfeito tem o verbo have e tem algum verbo no particípio. Tá? Só que esse been, ele faz parte da estrutura do presente perfeito contínuo. Tá? A diferença é essa. O been aqui, ele não é o verbo principal da frase, ele faz parte da estrutura do presente perfeito contínuo. E o verbo principal, que no caso aqui é o verbo learn, ele está acrescido de ing. Então, presente contínuo eu vou usar para essas situações. Algo que começou no passado e que continua no presente. Ou que tenha assim. I've been studying English since I was a child. Então, eu estudo inglês desde que eu era criança. Eu venho estudando inglês desde que eu era criança. Então, eu posso falar I have been studying English since I was a child. Ou eu posso usar também a preposição for. I've been studying English for 10 years. Né, para dizer a duração. Então, primeiro, eu posso usar, tem muita informação, né? Deixa eu apagar um pouquinho aqui.
Só para mostrar uma coisa para vocês. Eu posso fazer uma pergunta para que eu obtenha essa resposta, certo? Como seria? How long have you been learning English? Então, aqui eu tenho a pergunta e aqui eu tenho a resposta. É bastante comum em inglês eu fazer perguntas com how long, né? How long é duração de tempo, quanto tempo. E no presente perfeito contínuo é bem comum você encontrar how long para pergunta e as preposições since para indicar desde, né? O início da duração, ou então for. Eu posso dizer assim, I've been learning English since January, ou seja, eu aprendo inglês desde o mês de janeiro, né? Ou seja, eu venho aprendendo inglês, ou eu aprendo inglês desde janeiro. Então, since indica o início da duração, ou então eu posso dizer a duração dele. For 10 months, por exemplo, por 10 meses. For 1 week, por uma semana. Então, esse for indica a duração e o since indica o início, tá? Então, olha só, eu posso utilizar uma dica, né? Eu utilizo how long, eu utilizo since e utilizo for nessa estrutura do presente perfeito contínuo. Então, recapitulando, por que ele é um tempo presente? Porque eu tenho o verbo have ou has, tá? O tempo perfeito ou os tempos perfeitos, eles têm o verbo have, ou has, ou had, tá? Os tempos perfeitos, porque pode ser presente perfeito, pode ser passado perfeito. Se for passado perfeito, vai ser o verbo had, tá? Não é o caso, aqui é presente. Então, presente perfeito, eu tenho o verbo have, ou has. Aqui, nessa estrutura, eu tenho o verbo been, que é o particípio do verbo to be, certo? Aqui, ó, aqui é o presente, passado simples e particípio. E tenho também o verbo principal acrescido de ing, que vai dar uma ideia contínua. Então, por isso que o tempo verbal se chama present perfect continuous. Você não precisa memorizar ou saber qual é o nome desses tempos verbais. O importante é você entender quando você os utiliza, né? Então, quando eu pergunto, how long have you been learning English? Quanto tempo você estuda inglês ou quanto tempo você vem aprendendo inglês, né? Você está aprendendo inglês. Ele tem uma ideia de continuidade, é algo que iniciou no passado e que tem reflexos no presente. Está conectado com o presente, por isso que ele é um tempo perfeito, né? Aliás, por isso que é um tempo presente, né? Ok? Bom, vamos ver o segundo exemplo. How long have you been driving? How long? Um ponto que eu não falei com vocês, né? Que vocês devem ter observado. Quando você tem uma frase na afirmativa, por exemplo, she has been driving since she was 18. She has been driving since she was 18. Aqui nós temos o presente perfeito contínuo. É a mesma estrutura do primeiro exemplo. Temos o verbo have ou has. Por que é has? Porque para he, she ou it em tempos presentes, nós utilizamos has. Tá? E she é ela. Então, she has been driving. Aqui ela está dizendo o seguinte, ó. Ela dirige desde os 18 anos, desde que ela tinha 18. Né? A tradução seria mais ou menos essa. Ela está
Olha só, você não pode muito traduzir ao pé da letra, né? Porque been é particípio. Been é o verbo ser, estar no particípio, seria o estado. Então, ela tem estado dirigindo desde que ela era 18. Traduzindo ao pé da letra seria isso, mas a gente sabe que não é assim, né? A ideia que está sendo passada aqui é que ela dirige desde que ela tinha 18 anos, né? Então, dá uma ideia de continuidade, porque ela ainda está dirigindo, certo? Ela começou a dirigir aos 18 anos. Aqui, ó. Ela nasceu aqui. Ó, nasceu aqui, fez 18 anos e continua dirigindo até o momento, até os dias de hoje. Então, olha só, a vida dela aqui fez 18 anos, ela começou. Então, o início da ação, since, qual que é o início desta ação? É desde, né, que since é desde, ele dá um início desde que ela tinha 18 anos, certo? O was aqui é o verbo to be no passado, tá, gente? Quando eu falo assim, ó, I am 41, eu tenho 41 anos, né, que é a minha idade. I am 41. Então, para dizer idade, você não vai falar eu tenho, I have 41. Você fala I am, né? Que a pergunta seria how old are you? How old are you? Né? Qual é a sua idade? O quão velho é você, né? Ou seja, qual é a sua idade? I am 41. Isso aqui é presente. No passado, o verbo to be, ele vira was ou were, certo? E para os sujeitos I, he, she ou it, nós usamos was. Então, o passado simples. Então, aqui nós temos o passado simples. E isso aqui, ele acaba tendo um papel adverbial no passado, porque ele indica o início da duração, né? Então, she has been driving, ou seja, ela está dirigindo, ou ela tem dirigido, ao pé da letra seria... A melhor tradução eu entendo que é, ela dirige desde que ela tinha 18 anos, né? She has been driving. Por que o drive está com ing? Primeiro, o verbo drive termina com E, certo? Você não vai colocar ing no verbo drive sem tirar o E. Você tem que tirar o E e colocar ing. Então vai ficar driving. Dá uma ideia de continuidade, certo? Porque é um tempo contínuo. É um tempo presente, né? Porque has é presente. E been é particípio. Obviamente, este é um tempo perfeito, mas ele é um tempo perfeito contínuo porque ele tem a estrutura do verbo have mais o verbo been, que é o verbo to be no particípio, mais o verbo principal acrescido de ing. Tá? E olha só a resposta. How long have you been driving? Esta não é uma pergunta yes ou no. Por que eu estou dizendo isso? Tem perguntas que você responde com yes ou com no, né? Eu falo assim. Did you drive to work yesterday? Você dirigiu para o trabalho ontem, ou seja, você foi de carro ao trabalho ontem, por exemplo, né? Porque drive é dirigir. Pode ser outra coisa, né? Ao invés de carro, mas você fala, did you drive to work yesterday? Estou perguntando se você dirigiu. Eu posso responder, yes, I did. Sim, eu dirigi. No, I didn't. Então, eu posso dar respostas curtas com yes ou com no. Neste caso, eu estou usando o verbo auxiliar did, que é o verbo auxiliar no passado, né? Tem alguns verbos que fazem pergunta sozinho, negam sozinho.
E outros verbos não. Outros verbos demandam verbos auxiliares. E é este caso aqui. Né? Para fazer uma pergunta no passado simples, eu tenho que usar o verbo auxiliar. Aqui, para fazer a pergunta no presente perfeito, eu não preciso de verbo auxiliar. Eu coloco o verbo have na frente do sujeito, certo? Então, a ordem natural de uma frase na afirmativa seria qual? Essa frase está na afirmativa. Qual que é a ordem de uma frase na afirmativa no tempo perfeito? Neste caso, no presente perfeito contínuo. É sujeito, né? O subject pronoun, temos o pronome sujeito she, temos o verbo have, que está devidamente conjugado porque eu tenho she, né? Para he, she ou it, eu uso has. Temos o been e temos o verbo principal. Quando eu faço pergunta, eu inverto. Eu pego o verbo have e coloco no início da frase, né? Certo? Aqui, por que o verbo have não está literalmente no início da frase? Porque eu tenho um pronome interrogativo, uma expressão interrogativa. Sempre que tivermos expressões interrogativas ou pronomes interrogativos, eles são prioridade na frase. E na pergunta, o verbo, que no caso é o verbo have, ele vem na frente, ele vem primeiro. Então, eu inverto a ordem. Ao invés de ser you have, vai ser have you. How long have you been driving? Né? Quanto tempo você está dirigindo? Né? Quanto tempo você dirige? Aí a resposta, since I was 17. Então, essa não é uma pergunta que a resposta será yes ou no, porque eu estou perguntando how long, por quanto tempo. E aqui eu estou dando uma resposta curta somente com aquilo que interessa. Ao invés de eu dizer I have been driving since I was 17, eu simplesmente falo since I was 17, tá? Então tem esse formato. Bom, gente, é isso. Depois a gente vai ver mais exemplos. Eu vou gravar mais vídeos sobre, né? Pra gente continuar. Tem muito conteúdo aqui ainda pra gente poder ver. Mas eu não vou fazer um vídeo muito longo, não. Já tem mais de 20 minutos. Bom, gente, esse canal tem mais de 800 vídeos disponíveis. Eu busco gravar vídeos com alguma regularidade, apesar que eu tô sendo meio errático. Tô gravando vídeo com uma regularidade irregular, né? Mas é isso. Tem vídeos do nível básico, intermediário e avançado. Vídeos de gramática, vocabulário, inglês para negócios. É só você navegar nas playlists que vocês vão ver. Tem vídeo, os vídeos do nível básico são explicados em português e tem vídeos que são inteiramente em inglês. Então é só você dar uma olhada no título da playlist que você vai constatar você vai constatar o conteúdo do texto, você vai descobrir o conteúdo do vídeo. Então, os títulos são autoexplicativos, né? Se o título do vídeo está completamente em inglês, quer dizer que o vídeo muito provavelmente é em inglês, mas temos conteúdos aqui, né, bastante extensos também de nível básico, alright? I hope you enjoyed today's video. Espero que vocês tenham gostado. See you next video. Até o próximo. Bye, bye.